Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal 3D CNC. E nesse vídeo eu estarei trazendo uma ideia legal para você poder trabalhar no seu site, que é aquele tal do responsivo. Muita gente aí com certeza já tentou fazer um layout de modo que ele se encaixe bem em uma resolução ou em outra resolução. Então, pensando nisso, eu estou trazendo esse vídeo para poder mostrar para você de uma forma bastante simples como que você pode trabalhar essa parte do responsivo no seu site. Tá bem? Então, primeiro, nós vamos colocar aqui a sintaxe do HTML. A gente vai criar um documento bastante simples, né? E aí depois nós vamos explorar um pouco do CSS. Afinal, essa parte do responsivo fica por conta do CSS. Então vamos lá. Primeiro, eu vou definir aqui toda a minha estrutura no HTML mesmo. Então tá aí. Caso você achar que o vídeo está muito rápido, você pausa o vídeo, copia e aí você continua logo na sequência, tá bom? Então, essa aqui vai ser a nossa estrutura da forma mais simples possível. Vou colocar aqui uma div que eu vou chamar de geral. Então, div id geral. Essa organização aqui é muito importante, então você tem que procurar manter os seus códigos bem organizados. Tá? Se você quiser comentar, você coloca aqui, por exemplo, isso aqui é um comentário em HTML. Então, se você precisar comentar, você pode utilizar isso daqui, ó. Tá bom? E aqui dentro eu vou colocar um texto. Vou colocar aqui layout responsivo com CSS. E aí, aqui em cima eu vou colocar um link para a nossa folha de estilo. Então, link rel style sheet type text barra CSS. E aí o href nós vamos usar aqui para colocar o nosso arquivo CSS, que vai ser, eu vou chamar de responsivo.css. Tá? Não é porque estou colocando esse nome responsivo que o site já está responsivo, tá, pessoal? É apenas o nome do arquivo, e aí depois a gente vai ver o que nós podemos fazer ali. Então, feito isso, você vai salvar esse arquivo. Eu vou apertar aqui Ctrl S. Vou salvar esse arquivo aqui, bibliotecas, documentos. Tá? Estou salvando dentro de documentos. Eu tenho aqui uma pastinha chamada Fábio. E aqui, na parte do CSS, acho que eu não vou usar esse, eu vou criar uma outra. Vou chamar essa pasta de responsivo. Pronto. Então a pasta é responsivo, 2 cliques em cima dela. E o nome do nosso arquivo vai ser layout.html. Então, layout.html. Podemos salvar esse nosso arquivo. Então, tendo esse arquivo aqui já salvo, você vai lá em documentos. Deixa eu só acessar aqui a minha pasta. Cadê? Responsivo. E 2 cliques aqui em cima. Só aguardar enquanto ele abre esse arquivo aqui pra gente, tá bom? Ok, o arquivo já está aqui aberto. Agora eu vou criar o arquivo chamado de responsivo.css. Ctrl N para criar o nosso novo arquivo. Eu já coloco aqui um comentário. Arquivo CSS. E aí eu vou aplicar algumas regrinhas para a nossa div id geral. Então eu faço assim, ó, hashtag geral, e as regras que eu estarei aplicando são a largura, que eu vou colocar com 1000 pixels, e a altura que eu vou colocar com 800, não é muito, 600 pixels, ok? Vou colocar também uma cor de fundo, então background color. Vou colocar aqui hashtag vermelho, um pouquinho de vermelho, um pouquinho de verde, um pouquinho de azul. Ponto e vírgula. Feito isso, eu vou colocar um margem 2 pontos 0 alto. Com isso você consegue centralizar a sua div. Tá? Então eu coloquei 0 de margem, tá?
E aí, no caso, esse daqui, esse 0, pessoal, ele define aqui, por exemplo, vamos pensar assim, parte de cima e parte de baixo, né? Parte de cima e parte de baixo. E esse alto aqui, à direita e à esquerda. Então, como eu coloquei 0 para cima e para baixo, e para a direita e para a esquerda automático, então a nossa div ela vai ficar bem no meio. Tá ok? Feito isso, você vai salvar também o seu CSS, apertando Ctrl S. O nome desse arquivo vai ser responsivo.css. Este é o mesmo nome que você colocou lá na linkagem do HTML. Então, responsivo.css. Vamos salvar. Então, o nosso arquivo já está salvo. Vamos conferir. Eu tenho responsivo.css e aqui eu tenho responsivo.css. Voltando aqui para o nosso site, eu aperto F5, e aí está. Esse aqui é o nosso resultado, né? Pelo menos até o momento, esse é o resultado. Ok, então. O que nós vamos fazer agora? Aqui eu estou com a minha resolução no máximo. Se de repente eu pegar a minha janela e ajustar o tamanho dela, tá vendo? Ó? Estou ajustando. Chega uma hora que a minha janela, né, ela começa a mostrar uma barrinha aqui, ó. Tá vendo? É porque nós temos mais conteúdo para o lado. E aí deixa eu abrir um pouquinho mais aqui. O que eu quero mostrar para você é que conforme a resolução do seu monitor, digamos assim, o nosso layout ele precisa ser redimensionado. E é justamente por isso que eu fiz esse vídeo, para te mostrar como é que você pode fazer isso. Aí você volta aqui no CSS, você vai usar arroba, vai digitar media screen. Então, media screen, pode ver que está aqui tudo, né, ó, arroba media screen, ok? And eu estou dando aqui um espaço, tá, pessoal? Espaço e espaço. And max width. O que é esse max width? É uma largura máxima, tá bom? Então essa novidadezinha aqui veio pelo CSS3 e nos trouxe uma ferramenta legal para a gente poder trabalhar com o CSS. Então, o que seria mais ou menos isso? Eu estou falando que para todas as telas, seja de computador, notebook, celular e tudo mais, né, nós vamos ajustar a largura quando a resolução máxima, ou seja, a largura máxima, atingir, por exemplo, 800 pixels. Então, dando uma lida novamente. Quando o nosso navegador tiver com essa resolução de 800 pixels, né, o máximo de 800, o que vai acontecer? Nós vamos pegar isso aqui. Eu vou escrever que é melhor. Então, de novo, geral. Então, veja só. Quando a nossa tela, né, ela atingir uma largura máxima de 800 pixels, o que vai acontecer? A nossa div ID geral ela vai sofrer uma alteração. Então, o que vai acontecer com ela? Eu vou redimensionar ela, vou colocar para 600 pixels de largura, né? Estou mostrando assim para você ver que você consegue mudar a largura, a altura e também outras regrinhas do CSS. E eu também estou reduzindo aqui a altura. O background eu vou colocar com uma cor diferente, vai ser 09F, que é um azulzinho. E que mais? Acho que a margem eu não preciso mexer, eu vou deixar 0 alto mesmo. Então, tá valendo essa aqui. Tá bem? Então, quando eu atingir uma largura máxima de 800 pixels, o que vai acontecer? A div ID geral, ela vai passar a ter uma largura de 600 pixels e uma altura de 400 pixels. E a cor de fundo vai ficar com um azul bem clarinho. Quase clarinho. Apertando aqui Ctrl S para salvar o nosso arquivo, vamos testar. Eu volto para o navegador e aperto F5. Então veja,
quando eu tiver com uma largura máxima de 800 pixels, deixa eu ver se eu consigo chegar aqui, ó. Ó, chegou 800 pixels. Então, atingiu 800 pixels, o que aconteceu? A nossa div ID geral passou a ter uma largura de 600 pixels, uma altura de 400 pixels. E a sua cor também mudou. Tá? Então, quando eu saio desse máximo, por exemplo, ó, até aqui é 800. Né? Então, quando eu tiver uma largura de, no máximo, 800 pixels, eu tenho isso aqui. Ou seja, se eu tiver uma largura de 200, 300, 400, 500, 600, 700, até 800 eu tenho essas regrinhas para a div ID geral. Quando eu passo disso, passa a valer o que está aqui fora. Tá? Então, quando eu aumento um pouquinho mais, eu saio dessa regrinha aqui e aí passa a valer o que está aqui fora. Tudo bem que quando ele redimensionou foi um ajuste muito rápido, né? Não teve um efeito legal fazendo uma passagem, né? Mas você pode fazer assim. Vamos supor. Como eu disse, o CSS3 nos trouxe aí algumas ferramentas bem legais para a gente poder trabalhar. Eu vou colocar aqui, ó, transição, então transition, que é a transição 0.3s, tá? Isso aqui é medido em milissegundos, vamos pensar assim. Então, ou segundos, né? Quando passar, tipo assim, uns 3 segundos, só para a gente ter como exemplo aqui, ele vai redimensionar. Tá? Então ele vai ter 3 segundos, digamos assim, para ele poder ajustar aquele tamanho. Se tiver em 1000, ele vai levar 1, 2, 3 para assumir esse tamanho. Então voltando aqui, F5, aumentei, diminuí, foi muito rápido, né? Vou tentar de novo. Foi, mas está muito rápido. Isso aqui eu falei que no começo era milissegundos, né? Deixa eu deixar em 3 segundos mesmo, para ficar bem lento isso daqui. Ó, bem lento, ó. Aí dá para contar legal, né? Ó, chegou no 800, cadê? Ó lá, se redimensionou. Então colocando 0.3 é muito curto, né? Tem que ser maior. 0.5, vamos ver como é que fica. Ó, legal, o efeito não foi tão grosseiro assim, né? Então fica aí essa dica para você poder trabalhar com o responsivo do seu layout, né? Então com o CSS usando Media Screen e uma largura máxima, você consegue definir determinadas regras para depois então redimensionar aí a sua página, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de comentar e curtir também. E aí, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Eu te vejo no próximo vídeo. Aí, quem sabe, eu trago um pouquinho mais sobre esse assunto aqui para a gente poder experimentar mais sobre Media Screen, ok? Então, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Até lá, pessoal!